Sabe aquela coisa que às vezes um olhar vale mais que 1000 palavras? Eu acho que é basicamente isso aplicado à educação infantil. Vamos conversar sobre uma coisa bem importante e que a gente pode fazer com muita facilidade e que vai trazer um monte de coisas boas para os nossos pequenos. Vamos? Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Patrícia de Lemburgo e vocês estão no Pate Papos. Convido vocês para tomar um cafezinho comigo, para a gente conversar sobre uma coisa que eu venho pensando assim há um tempo, que eu venho experimentando aqui em casa também já faz um tempo, e que quando eu fui na reunião de classe da escolinha da minha filha, a professora dela abordou. E tipo, sabe quando tudo se junta e faz muito sentido? Tipo, a reflexão, a vivência e depois a elaboração, assim, vindo de alguém que tem muito conhecimento sobre criança, assim, e que eu admiro pra caramba. Eu acho que é o que rotulam muito comumente como teimosia, mas eu não vejo como teimosia, é mais uma separação, sabe? Um marco de separação, de crescimento mesmo. Nossa, no começo eu ficava exasperada, assim, eu ficava muito cansada de ficar respondendo. E parece que quanto mais tu responde, mais alimenta aquilo, né? A imagem que eu queria trazer, que eu acho que pode ajudar na compreensão, é a coisa do tipo, quando a gente vai num lugar que tá muito burburinho, sabe? A gente fica super irritadiço. Eu, pelo menos, fico assim. E aí eu comecei a observar na escola as professoras que elas tinham uma forma um pouco diferente de lidar com todos esses questionamentos, que era uma resposta meio com o corpo, meio com o olhar, assim. E aí eu comecei a meio que praticar aqui em casa e, gente, eu fiquei impressionada com o poder que isso tem. Eu acho que o nosso silêncio, às vezes, para não dizer muitas vezes, quase sempre, é um grande presente para os nossos filhos. Agora, calma, calma, não me entenda mal. Eu não tô falando não atender, eu não tô falando não acolher. Eu tô falando em se comunicar de uma forma não verbal, sabe? Tipo, quando a criança tá muito acelerada, muito ansiosa, fazendo muitas perguntas, muito desafiadora, na grande maioria das vezes, se tu tem uma postura de acolhimento, aquilo é muito mais efetivo em lidar com a situação, pelo menos aqui em casa, do que quando a gente vai para uma coisa que responde de forma racional. As crianças pequenas, de 3 até 4 anos, elas não têm condições de entender verdadeiramente as coisas ainda. Então, claro que combinados funcionam, que diálogo é bom, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo que chega uma hora, depois que você já fez o combinado, as coisas já estão já tá fluindo no ritmo, fluindo na rotina, como ela sempre está acostumada a fazer, e vem aquele pergunta, desafia. Às vezes é muito mais efetivo tu simplesmente seguir fazendo aquilo que tu tem que fazer de forma concentrada e presente, assim, tipo, focada naquilo ali mesmo, porque em 2 segundos a criança dispersa, ela encontra outra, ela, tipo, meio que desiste. Isso aqui não é um desistir de se resignar, é um desistir de, tipo, entendi que daqui eu não vou passar, e aí ela vai procurar outra atividade. E, gente, isso aqui foi um divisor de águas aqui em casa, assim. E eu percebo que a Rê fica, mas eu quero, mas isso, mas aquilo. E aí, por exemplo, eu tô lavando a louça, eu tô fazendo... E tem que ser coisas materiais, tá, gente? Celular, computador, isso não funciona. Livro, às vezes, também não funciona. Tem que ser, tipo, alguma atividade que eles enxerguem o processo, sabe? Tipo, alguma coisa manual, arrumar a casa, que eles veem que estava de um jeito, aconteceu aquele trabalho e aí gerou um produto assim concreto final.
porque essas coisas virtuais são muito abstratas ainda para eles. E aí eu percebo que quando eu me foco bem nisso e fico, sabe, concentrada em fazer aquilo, ela daqui a pouco muda de assunto e vai. E se eu fico, não pode, não filha, mas você tem que entender, não, mas não pode por isso, não, mas não pode por aquilo, aquilo vai entrando numa bola de neve assim e vai tomando uma magnitude gigantesca que normalmente acaba numa treta, sabe? Tipo, ou muito choro, ou tipo, tu tendo que, às vezes, ser um pouco mais enfático, assim, não pode, ponto. E é tudo desgastante, sabe? E a descoberta desse poder do silêncio, sabe? Do olhar para a criança, olhar no olho, acolhê-la pelo olhar, tipo, eu estou te vendo, e você continua fazendo o que precisa. E é engraçado porque eu nunca usei isso de forma consciente, talvez inconscientemente, mas quando tu pega, às vezes, por exemplo, uma criança que cai, foi um exemplo que a prof da minha filha deu ontem de noite. Uma criança que cai, se machuca, você não precisa falar nada necessariamente. E ainda assim você consegue acolher e ser essa presença que passa segurança. Às vezes muito mais efetivamente dessa forma que eu vou descrever agora, do que, ai, coitadinho, não, doeu, aonde doeu, como foi, que não. Porque isso traz muito, eu fico com a sensação de que traz muito ruído. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Mas é numa sensação de, tipo, acalma, serena, fica tranquilo. Bateu, caiu o joelho, ela tá chorando, você chega perto com uma presença calma, pega a criança, né, leva, passa uma pomada, mas faz isso ali presente, sabe, sem julgamento, sem pena, sem tadinho, realmente numa postura empática, numa postura de acolhimento, assim. Olha no olho da criança, sabe? Mostra que você tá ali, que você tá presente com ela, que, sabe? Isso passa, acho que é a coisa que mais passa segurança para as crianças. Sabe aquela coisa que às vezes um olhar vale mais que 1000 palavras? Eu acho que é basicamente isso aplicado à educação infantil. Eu tenho usado já faz um tempo, tem sido muito bem sucedido aqui em casa, e eu percebo assim que é como se a gente não tentasse ganhar autoridade no grito, sabe? Ou tentasse ganhar autoridade pedindo uma compreensão que a criança não tem para dar e que só gera frustração. Isso faz com que a gente acabe exercendo mais autoridade, mas uma autoridade afetuosa, sabe? Porque não é um olhar seco, é um olhar amoroso, é um olhar de limite, é um olhar... E aí tem diferentes olhares que a gente vai construindo, porque isso é uma relação, né? Então envolve as duas partes, né? Tu manda o sinal, vê como é que é interpretado, e a criança vai aprendendo os limites, vai aprendendo as suas expressões. Mas tem sido muito legal.